A paz do Senhor Jesus, amém, louvado seja Deus, glorificamos, Pai, ao Senhor por esse dia tão especial, por esse momento, Pai, de interação tão importante, de conexões tão profundas, Deus, em que o Senhor nos leva, Pai, a refletirmos sobre a importância do nosso irmão, a importância, Senhor, de estarmos juntos, celebrando o Teu nome. Deus, o quanto o Senhor quer, deseja realizar os Teus desígnios sobre nós, Pai, o projeto do Senhor sobre essa terra, sobre essa geração, através de pessoas que entendam, Senhor, o senso da direção, o senso, Pai, de importância, ó Deus, do condicionamento que o Espírito Santo nos permite, nos aprimora. Deus, é o Senhor quem faz todas essas coisas e somos gratos a Ti por isso. Assim, Deus, em nome de Jesus, nos leva, meu Senhor, a uma dimensão diferente da qual, o Senhor, nós nos acostumamos a viver. Leva-nos, meu Senhor, à dimensão do sobrenatural, não ao conformismo, Pai, daquilo que é natural e a gente se acomoda, mas nos leva, Senhor, a uma dimensão diferente. Leva-nos, meu Senhor, a uma dimensão onde nós possamos mergulhar em Tua presença. E aí não regemos mais a nós mesmos, mas é o Teu Espírito Santo quem nos governa. Queremos, Senhor, o governo do Teu Espírito, nós queremos a direção do Teu Espírito para todas as coisas. Assim, Senhor, estamos certos de que a Tua palavra, que é fiel, ela não volta para Ti vazia, ela não falha. Ó Deus, o Senhor não erra. Assim, Pai, entramos e andamos em Tua presença, meu Senhor, para a glória do Teu nome. Você pode dizer amém. Abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, louvado seja Deus, para que a gente possa conversar a partir de um case, a partir de um fato ocorrido e que o Senhor nos revela qual é o caminho de um vencedor e o que é que Deus espera de um vencedor. E tudo aquilo que a gente já experimentou até então diz respeito ao que Deus consolida para um corpo que é vitorioso em Cristo Jesus. Josué capítulo 1, versículos do 1 ao 8, o texto diz assim: Logo após a morte de Moisés, servo de Deus, falou o Eterno a Yeshua bin Nun, Josué filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo morreu, agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhe. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei, da Torá, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás o bom êxito. Amém? Você pode se assentar para a glória de Deus? Porque para falar de um caminho que seja um caminho de um vencedor, de um vitorioso, a gente vai precisar dissecar um pouco mais a respeito dessa passagem, entender um pouco mais daquilo que Deus permitiu Josué experimentar, e tudo isso diz respeito às experiências que Deus nos permite ter. Nós estamos vivendo experiências, vivemos uma experiência agora há pouco, e nada deve se perder. Se você parar para observar a sua vida, tudo que ela te proporciona, ela precisa ter um aproveitamento melhor possível. Aproveite o melhor possível de cada uma das suas experiências. Quando nós desfrutamos de experiências boas, a gente sabe que isso vai ajudar outras pessoas a trilharem um caminho que também seja bom para elas.
Assim como quando a gente atravessa alguma experiência que seja mais desagradável, normalmente as pessoas não querem viver experiências desagradáveis. Mas como que nós teremos a completude desse grande portfólio de momentos em Deus, em que Ele nos socorre nos momentos que a gente está mais abatido, nos momentos que Ele nos encoraja, quando nós nos sentimos mais fortalecidos para prosseguir. Então, a gente percebe que de ponta a ponta, nós temos um leque de possibilidades de vivermos experiências em Deus. E assim o nosso caminho vitorioso, ele é definido, ele é determinado. Um caminho vitorioso não se faz somente com bons momentos. O caminho vitorioso, ele é constituído também por momentos difíceis, momentos até indesejáveis. A gente sempre se lembra, o Espírito Santo me lembra a passagem do avanço de Israel. Isso já é posteriormente a esse instante que nós lemos o texto de Josué, mas lá na frente, no avanço de Israel para chegar na terra prometida, eles estão próximos de uma cidade, de um povo, que era a cidade de Ai, e era considerada, belicamente, do ponto de vista da força, do potencial de exército, era considerada a nação menos forte, daquelas que Israel já tinha lutado e vencido. Então isso levou Israel, o coração dos israelitas, levou a uma soberba, a um estado talvez de quietação, de muita tranquilidade, por acharem que era uma batalha já vencida. E eles experimentaram uma derrota. Para aqueles que eles julgavam ser o povo mais fraco, a nação menos preparada para combater contra Israel, mas eles experimentaram uma derrota. E muitas vezes na vida, a vida descreve situações semelhantes a essas. A gente está tão certo de que vai vencer, a gente está tão certo de que vai dar certo, de que vai acontecer, de que vai funcionar, de que a gente vai ter as nossas necessidades atendidas, que de repente a gente toma meio que um puxão, uma rasteira, um puxar de pano, e a gente se sente desassistido, se sente desamparado, mas em todas essas coisas nós estamos experimentando o aprimoramento do Espírito de Deus. Deus está te aperfeiçoando, até porque a Bíblia diz que o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, ele se manifesta em nossas fraquezas. E é através das nossas fraquezas que Ele nos fortalece. Somos mais fortes, estamos mais seguros de todas as coisas. Quando a gente entra no mérito do texto, nós percebemos que essa é a passagem, até porque diz respeito ao início da história, da liderança de Josué. Ou eu diria que a liderança de Josué já estava até estabelecida e constituída mesmo nos tempos de Moisés. Mas esse é o momento em que Deus passa o bastão para ele e diz para Josué: agora o comando é com você. Agora o comando é com você. Vai começar uma história nova, porque havia se encerrado a história de Moisés. Agora começa uma nova história. Isso me faz pensar a respeito de quantas histórias nós estamos atrelados, ou estamos vivendo histórias que Deus não nos chamou para sermos protagonistas. Às vezes a gente quer ser protagonista numa história que não é a história que Deus quer que a gente protagonize. E a gente vai precisar entender que nesse momento, nesse estágio da vida de Josué, o momento de Josué agora é assumir talvez responsabilidades que ele ainda não tinha anteriormente, visto que Moisés era a pessoa designada para levar Israel à terra prometida. Então, quando você parar para pensar a respeito do que é esse caminho vitorioso, o que é esse caminho conquistador, você vai parar para pensar, naturalmente você vai parar para pensar em grandes desafios. E quem não tem grandes desafios na vida? Quem não tem grandes desafios na vida? Levanta a mão quem tem um grande desafio, levanta a mão. Um grande desafio. Não importa se ele é insignificante para uma outra pessoa, para você é um desafio. Aliás, tem coisas que de repente eu posso entender que são mais simples para mim, e para você podem ser coisas mais complexas, mais difíceis, e vice-versa. Mas todos nós temos os nossos desafios. E qual era esse então o desafio de Josué? O que ele precisaria fazer para atingir êxito, para conquistar realmente o objetivo nessa saga, nessa jornada? E a gente lendo o texto, a gente percebe, e no contexto do que acontece, historicamente, dentro da história, a gente vai perceber que o grande desafio de Josué é ele ter que lidar com as mesmas situações que estavam ali agora à disposição dele, que já estavam fazendo parte da história de Moisés. Eu fico observando
que Josué, ele assume não somente a missão de chegar na terra prometida, mas ele assume as dificuldades que ele mesmo já enxergava nos tempos da liderança de Moisés. Ele não está assumindo somente a responsabilidade de chegar na terra prometida. E se a gente entender que chegar na terra prometida é a parte boa da história, ele não assume somente a parte boa da história, que é chegar na terra que Deus prometeu a Israel e aos seus antepassados, daquela geração. Ele está assumindo também os problemas decorrentes de uma jornada, de um tempo que era extremamente extenuante, que trazia dificuldades para Israel, que dificultava a liderança de Moisés. Mas eu pergunto, será que na hora de pesar na balança, Josué entendeu o que era mais importante, se prender às mazelas, churumingar as derrotas, as fragilidades, os problemas? Ou será que Josué entendeu que valia mais a pena ir até o fim, atingir os objetivos, conquistar os seus alvos? Aí você precisa parar para pensar realmente naquilo que faz sentido para você. Quando nós fizemos essa interação, pouco antes da gente começar, a respeito das conexões, e você gerar uma conexão e buscar uma pessoa que representasse aquilo, que você entendia que realmente fazia sentido essa conexão, você precisou sair do seu lugar, você precisou ir até essa pessoa, você precisou enfrentar algumas dificuldades, outras pessoas estavam cruzando no caminho, outros braços estavam atravessando, outras conexões estavam sendo misturadas, mas você se esforçou para chegar, porque você entendeu que valia a pena. Você entendeu que valia a pena. Se uma palavra de comando dessa interação que fizemos fosse, pense em alguma coisa fútil, alguma coisa que só toma o seu tempo, alguma coisa que só te desgasta, você não buscaria essa conexão, porque você, na sua balança, você avaliaria não valer a pena. Você pensaria que não iria valer a pena se esforçar tanto para chegar, ou você não encontraria nem essa conexão que levasse você a alguma coisa que não te representasse, entende? Mas quando foi alguma coisa que realmente representava a você, a sua fé, a sua convicção em Deus, você foi buscar essa conexão com essa pessoa. E quando você buscou essa conexão com essa pessoa, você precisou avaliar, vale a pena o esforço? Eu tenho que ir atrás, e na vida é assim que a gente faz, é dessa forma que a gente conduz os nossos dias, a gente precisa fazer valer a pena. A gente precisa entender que vale a pena. E eu penso que Josué, na sua reflexão, entendeu que vale a pena. Vale a pena chegar na terra prometida. E se você entende que a terra prometida que Deus estabeleceu para você, ela não é somente aquilo que diz respeito à vida eterna, mas diz respeito a uma vida plena na terra. Diz respeito a uma vida melhor na terra. E eu quero também quebrar um outro paradigma de que vida melhor esteja ligada, associada às buscas das pessoas nessa geração, ou na nossa sociedade ao longo das gerações. A busca por bens materiais, a busca por conquistas econômicas, a busca por status social, por visibilidade, por cliques, por likes. Eu quero chamar a atenção para aquilo que realmente vale a pena, para pesar se vale a pena, o quanto vale a pena você se relacionar com Deus, o quanto vale a pena estar num culto, o quanto vale a pena não precisar olhar para relógio para saber se está perto de acabar, se está demorado, se está desgastante, se não está, mas o quanto vale a pena você poder sair daqui e dizer assim, o filtro passou. Lembra que eu falei do filtro há poucos instantes atrás? Então, o filtro me renovou, Deus me renovou. Eu penso que Josué, mesmo no seu pontapé inicial, no seu primeiro passo desse ministério, agora que Deus estabelece sobre a vida de Josué, eu penso que Josué nesse momento, ele pensou, ele pesou a respeito daquilo que ele teria pela frente. Ele tinha toda a experiência, tudo aquilo que ele havia acumulado de vivências anteriores, mas entendo que ele percebeu que nada era mais importante do que ele receber o comando de Deus. Ele recebe um comando de Deus. A questão é que muitas vezes nós achamos que alguma coisa que não é comando de Deus, é comando de Deus. E usamos isso muitas vezes para gerar o convencimento que nós desejamos ter, para que a gente realize aquilo que a gente quer.
Então é muito mais o ego, é muito mais a vontade própria, particular de cada um, do que a vontade de Deus, do que o desejo do coração de Deus. Esse texto começa falando a respeito de Deus falar com Josué, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, Deus fala com Josué, ordena Josué. Josué escuta uma direção de Deus, escuta a voz de Deus. E na hora que ele ouve a voz de Deus, essa balança naturalmente instituída dentro de nós faz com que a gente pare para pesar se vale a pena ou não vale a pena. Eu vou por esse caminho, não vou por esse caminho. Não vejo no texto Josué titubeando, não vejo no texto Josué parando para pensar e dizendo assim, amanhã eu respondo. Eu não vejo Josué dizendo assim, eu vou parar para pensar um pouco mais, eu vou fazer algumas avaliações. Eu vejo Josué tão convicto daquilo que ele queria viver, porque ele sabia debaixo de quem ele estava. A segurança de Josué em se posicionar diante de Deus e entender o comando de Deus e assumir não somente os louros da vitória na chegada à terra prometida, mas era muito mais do que isso. Era fazer a vontade de Deus, era viver debaixo de um comando, debaixo de uma voz. Debaixo de uma voz. Imagina os nossos dias de vida sendo direcionados debaixo de uma voz. Você entra numa peleja, você não tem a certeza se você vai sair vitorioso. Eu falava a respeito dos nossos momentos, nossas experiências agradáveis ou desagradáveis. A gente não sabe se lá na frente a gente vai conseguir aquilo que a gente quer. Mas eu preciso andar debaixo de uma voz. Eu preciso viver debaixo de um comando. Debaixo de um comando. Eu vejo que Josué, ele entende o comando de Deus. E ele não pesa absolutamente nada nessa balança, senão priorizando aquilo que ele entendia ser a sua razão de viver, a sua direção de vida. Tem um comando de Deus para Josué, e Josué está disposto a viver aquela trajetória. Josué está disposto a caminhar aquela estrada. Ele está disposto a perseverar e a cumprir a vontade de Deus. Nisso eu começo a notar que Josué, ele coloca como lastro principal dessa jornada, ouvir a Deus. Pode parecer um discurso que acaba afunilando para a mesma coisa. Para qualquer coisa que a gente pare para estudar na Bíblia, nós vamos perceber que tudo canaliza para estar debaixo da direção de Deus, para estar debaixo da obediência a Deus. Mas a gente não pode mudar aquilo que é imutável. E Deus não fez o ser humano para andar segundo a sua própria vontade. Deus fez o ser humano a sua imagem, conforme a sua semelhança. Veja a identidade, veja a relação direta do Criador com a criação, para que a gente pudesse andar e pudesse viver espelhados nele, assim como fomos feitos nele espelho. A questão é que as pessoas querem trilhar a sua caminhada vitoriosa segundo as suas impressões. Essa é a grande questão. As impressões, elas acabam falando muito mais a respeito das nossas conexões. E eu volto a dizer, por essa razão a gente fez essa interação prévia de conexões, porque às vezes nós geramos conexões com pessoas erradas. E as vozes dessas pessoas, que são conexões supostamente boas, mas podem ser conexões erradas, elas podem estar direcionando o caminho por onde a gente está andando. E de repente, por melhor que possa parecer essa conexão, talvez essa conexão não esteja andando debaixo da voz de Deus. O que significa dizer que você deixa de andar debaixo da voz de Deus para andar debaixo da voz de alguém. Percebe isso? Ah, mas aí então me diga, Josué antes da morte de Moisés estava vivendo pelas conexões dele com Moisés ou dele com Deus? Não, dele com Moisés, dele com Deus através de Moisés. Era dele com Moisés, mas a conexão de Moisés era uma conexão com Deus. Isso diz respeito exatamente ao que a gente fez há poucos instantes atrás. As nossas conexões vão ser com pessoas. E essas pessoas estão debaixo de uma direção. Essas pessoas estão debaixo de uma voz. E essa é a voz que precisa ser a voz da experiência, para elas e para nós. Daí você vai entender
o quanto é diferente alguém se aconselhar com um ímpio e alguém se aconselhar com alguém que está debaixo da direção de Deus, da voz de Deus. Perceba o quanto isso determina o resultado que alguém vai alcançar lá na frente. Escolha andar com alguém que ande com Deus. Escolha se comportar da maneira como uma outra pessoa se comporta no seu relacionamento com Deus. Poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Só que essa questão de andar juntos se não estiverem de acordo, muitas vezes passa pela anuência das pessoas, pelo aval, pelo aprovador, que se permite andar com quem não deve. Há uma máxima que diz que nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas com quem andamos. Nós somos a média. Nós somos ali o bater no liquidificador dessas 5 pessoas. O que essa média representa? Isso está espelhando no nosso caráter, na nossa identidade. Aí alguém deseja se parecer, imagina, alguém se aproxima de uma outra porque acha que aquela pessoa é uma pessoa que chama muita atenção do coração dela, ela quer andar muito perto dessa pessoa. De repente alguém que não tem relacionamento nenhum com Deus. O que você está herdando com isso? Você está herdando o comportamento de alguém que não se relaciona com Deus. Qual vai ser o resultado dessa história? Uma vida que não se relaciona com Deus. A vida é tão lógica que nós procuramos o ilogicismo. Eu nem sei se essa palavra existe, é um neologismo, mas a gente procura uma logicidade para alguma coisa, né? A gente procura alguma coisa que possa responder às nossas incertezas. E a vida é lógica, tudo na vida é lógico. Deus fala para Josué de uma forma muito direta: olha, Josué, seja firme, seja corajoso. Alguém precisa de um dicionário para entender o que Deus está falando para Josué? Isso é taxativo, isso é claro, é transparente. Deus fala para Josué: pega aqui a lei, não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Está difícil de entender isso? Isso é muito direto. Volta e meia, quando a gente conversa com as pessoas, a gente vai percebendo as dificuldades, a gente vai percebendo ali os desafios, a gente vai vendo de repente alguém fraquejando. Não se preocupe, isso acontece. Isso acontece. A grande questão não é alguém estar fraco, é alguém que não tem direção. Se fragilizar, as pessoas se fragilizam, todos nós nos fragilizamos. A questão é, eu sei onde eu vou renovar as minhas forças. A questão é eu saber onde foi que eu me deixei fragilizar, onde foi que eu me senti mais fraco, onde foi que eu caí, onde foi que eu me deixei levar pelas incertezas da vida. A questão é eu saber onde eu quero chegar, o que preciso fazer. Não é alguém que por algum momento, por alguma razão se fragilizou. Não vejo Josué se sentindo frágil quando Deus fala para ele: medita nessa palavra de dia e de noite para fazer conforme tudo quanto lá está escrito. Eu vou fazer você ser próspero, eu vou abençoar a sua vida se você andar nesse caminho. Para mim está muito claro, isso é extremamente lógico. Não vejo nada mais lógico do que isso, mais claro, mais transparente do que isso. Então às vezes as pessoas querem entender o que aconteceu, o que foi que houve. O que ocorreu para acontecer isso, aquilo outro? Não, aconteceu uma coisa muito clara: a voz. Esteja atento à voz. Fala para quem está do seu lado, diga assim: esteja atento à voz. A voz. Deus fala com Josué, fala do projeto, fala do propósito. Aí você vê no versículo 2, Josué 1:2, Moisés, meu servo, morreu. Isso é Deus falando para Josué. Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te. Olha como Deus está falando. Agora levanta-te. Imagina se Deus dissesse assim: olha, meu servo Moisés morreu. Mas quando você descansar do seu sono, quando você descansar aí daqui do deserto que está bem desgastante, quando você terminar de tomar água de coco, quando você terminar o almoço,
tiver a sua siesta, comer a sua sobremesa, depois da merenda. Não, Deus não está falando isso. Deus está dizendo para Josué: agora se levante. Eu vejo a voz de Deus e eu percebo que nessa passagem Deus fala algo importante para Josué. Ele diz assim: atravessa esse Jordão, tu, este povo, todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Deus está falando para Josué: Josué, se levanta e agora leva o povo, pega o povo, vai atravessar o Jordão. Parece que a fala de Deus é tão simples que assim, então atravessa o Jordão, chegou na terra prometida, está resolvido. A gente está no versículo 2, no 3, entrou na terra prometida, então está tudo certo. Só que não, não é tão simples assim. A jornada não é tão simples assim, mas a percepção da missão é simples assim. Entende isso? A jornada não é tão simples assim, mas a percepção do propósito, a percepção do chamado, a convocação é clara. Aí eu imagino o seguinte, pensa, Moisés era o líder de Israel. Josué é parte da família, mas está ali junto com os outros israelitas, debaixo do comando de Deus através da vida de Moisés. Está tudo certo. De repente, Moisés morreu. Eu começo a pensar numa questão de mudança de planos. Avalie você o quanto você está preparado para a mudança de planos. Avalie o quanto você está preparado para fazer dar sequência naquilo que você já vinha fazendo, ou para refazer alguma coisa na sua jornada de vida, diante de uma situação inesperada. Aí eu preciso usar de alguns exemplos. Por exemplo, alguém que estava empregado, de repente diz assim, demitido. Tem gente que se descabela. Tem gente que entra em depressão. Tem gente que vira pelo avesso. Tem gente que se enche de ira, já quer sair processando a empresa. Não tem? E tem alguns poucos que vão parar, vão respirar e vão dizer: glória a Deus. Qual é o próximo passo, Deus? Percebe? Quando alguém de repente, quantos casos a gente vê de alguém que tinha o seu marido, esposa, seja como for, um pai, uma mãe, um parente, perdeu. E agora? Descabela, entra em depressão, vai viver agora debaixo da cama, vai ficar churumingando. Eu não estou falando ou tirando a importância de alguém que de fato é alguém importante, significativo, a ponto de nos deixar tão tristes. Assim como Josué ficou triste, assim como houve luto na comunidade israelita. Mas tem uma hora que Deus diz assim: está pronto, eu não posso parar o meu plano, eu não posso interromper o meu projeto. Reage, levanta, resplandece, eis que vem chegando a tua luz. A glória de Deus sobre a sua vida é o ressurgimento, é a restauração. Isso diz muito respeito à nossa vida para vivermos na eternidade. O que é a desconexão com essa terra? O que é a ressurreição? É o projeto pleno e imediato de Deus para dizer: desliga o interruptor da vida na terra, liga o interruptor da vida no céu. Pronto, bora! Segue! Projeto, propósito cumprido. Josué, ele recebe a informação da morte de Moisés. Moisés morreu, ou Deus reafirma isso para ele, consolida a informação e diz: agora eu preciso que você se levante, que você mobilize o povo, que vocês vão entrar agora na terra que eu prometi para Israel. O meu projeto que está acima do projeto do homem. Seus planos, Josué, precisam ser os meus planos. A sua vida, Josué, precisa ser a minha vida. Eu não sei se isso pode chocar o coração de algumas pessoas, visto que muita gente quer viver o seu plano. É por isso que eu quero chamar a atenção para o grau de relacionamento, para o nível de conexão com Deus. Porque quando a gente estabelece uma conexão com Deus,
um relacionamento intenso, profundo com Deus, a gente entende que a nossa vontade agora está debaixo da vontade de Deus. Não é debaixo pela aprovação ou reprovação de Deus, é debaixo em segundo plano. É para que a gente possa viver a vontade de Deus. E muitas vezes, você vai entender isso que eu estou dizendo, muitas vezes nós estamos fazendo somente o superficial do relacionamento com Deus. É quando alguém se disponibiliza para poder fazer uma coisa aqui, uma outra ali. É quando alguém diz assim, hoje eu tô meio turrão hoje não quero dar parte do Senhor para ninguém. Ou seja, é minha vontade, hoje eu estou aborrecido. Sabe que de uma forma ou de outra, nós acabamos colocando as nossas vontades acima da vontade de Deus. Pare para refletir um pouco a respeito disso. É quando alguém diz assim, estou me sentindo cansado. E alguém vai argumentar e vai dizer assim, isso não é importante para você, que eu estou me sentindo cansado? Misericórdia, eu estou cansado. Mas qual é a dimensão, qual é a métrica desse cansaço? É um cansaço que te faz paralisar quando é alguma coisa para Deus? É um cansaço que ele pode ser, ajustado para que esse cansaço ele seja compensado, suprido num outro momento que não afete a sua relação com Deus? De uma forma ou de outra, quando a gente para pensar no relacionamento com Deus, nós vamos perceber, poxa, eu deixei Deus em segundo plano. Eu acabei deixando Deus em segundo plano, porque eu justifiquei o meu cansaço, eu justifiquei a minha incapacidade, eu justifiquei a minha impossibilidade. Homens de Deus conhecidos nas Escrituras também alegaram as suas fraquezas. Moisés alegou a sua fraqueza em ter que falar com o faraó, e Deus falou para ele, mas eu vou encher você. E eu vejo como se Deus dissesse, não me traz desculpa, Moisés, eu só preciso que você se disponibilize. Eu só preciso se disponibilize para mim. A experiência de Isaías, o anjo que trazia uma brasa viva, era Deus dizendo, eu não estou olhando para as suas incapacidades, profeta. Eu estou querendo alguém que diga, pode contar comigo. Eu não vejo alguém trilhar uma caminhada vitoriosa que não olhe para Deus e diga para Deus, Deus, eu estou pronto para ouvir a tua voz, e eu estou pronto para poder mudar os planos sendo a tua vontade. Porque no final de tudo, se tem uma tecla na qual eu bato o tempo todo, é de que Deus estabeleceu para a sua vida um propósito. Tem um desenho definido para a sua vida. Isso não diz respeito é porque Deus queria assim, eu não posso fazer nada para mudar. Não, é porque às vezes a gente está querendo pensar como Deus pensa, e a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Não é que alguém vai pensar, poxa, eu queria ser um médico, e Deus, se Deus quiser que eu seja advogado, meu Deus do céu. Não estou falando disso, isso é muito pequeno. Essa faixa do nosso raciocínio é muito pequena. Estou falando disso. O projeto de Deus na sua vida, que está desenhado, vai ser sobre a sua vida. Se você for médico, não for médico, se for engenheiro, se for advogado, se não for nada, se for, seja lá o que for. Mas tem um desenho que Deus estabeleceu para que você cumprisse, para que você vivesse. Qualquer coisa fora disso, deixa a pessoa, o indivíduo, o ser humano, viver uma vida distante e uma vida de distorções. E as pessoas vão passando os perrengues e não vão entendendo o que está acontecendo, e parece que não consegue capturar aquelas experiências, não consegue discernir as experiências, e tudo é mais doloroso. Eu pergunto a você, será que Jesus, mesmo tendo sofrido e doído o coração dele pela morte de Lázaro, ele parou o que ele tinha que fazer? Não, ele não parou. Jesus toma conhecimento de que Lázaro estava adoentado, e Jesus estava na sua caminhada. Jesus não muda a sua rota, ele cumpre o seu propósito. Depois, quando ele chega em Betânia, já tomando conhecimento no meio do caminho de que Lázaro tinha morrido, ele se compadece pelo choro dos que choram. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram.
Jesus se compadece pela dor das pessoas. Ele não sai correndo desesperado para dizer assim: meu Deus do céu, está todo mundo aqui desesperado, chorando, então bora lá, Lázaro, vem logo, corre, corre, Lázaro, corre. Não. Tudo está acontecendo dentro do script que tem que acontecer. Porque tem uma voz. Jesus, antes de liberar a palavra de ressurreição sobre Lázaro, Jesus olha para o céu e a Bíblia diz que ele dá graças. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Em outras palavras, Jesus está reconhecendo que aquele é o momento em que muitas pessoas vão alinhar os seus corações em fé para acreditar em Deus. Eles vão ver, Pai, a tua glória. A voz. Você é um crente na brecha aí que está celebrando Jesus. Que coisa. Está na brecha. Está na brecha. Jesus cumpriu o seu propósito, não se deixou mudar a rota pelas circunstâncias. Não deixou. Nada mudou. Nada. Nada. O texto de Jeremias 29, que a gente conhece, quando o Senhor diz: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Eu gosto daquela tradução que diz assim: para eu poder dar para você um futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança. Alguém que tem os seus planos mudados, como a história de Josué, de repente, ele percebe os seus planos sendo mudados, porque agora não tem mais Moisés. Josué, agora é você. Eu quero escrever a sua história. Eu quero fazer de você uma referência. Muda os planos. Você achava que ia ter que cumprir a direção de Moisés? Não tem mais Moisés, agora é você. Eu quero trazer essa palavra para a sua vida. Não espera por A, B ou C, é você. Vai você, arregaça as mangas, faz você, execute você, assuma a responsabilidade. Deus levanta na vida, ou através da vida de Josué, ou por meio de Josué, Deus está levantando uma liderança. Mais que uma liderança, Deus está levantando um modelo de liderança. Exerça você essa liderança. E quando eu falo de liderança, eu não falo de combate, né, de peleja no topo hierárquico, seja lá de qualquer área da vida. As pessoas acham que liderança é somente alguém que bota a cara, está na frente de todo mundo, quer aparecer mais do que todo mundo. Onde você está, seja uma expressão de liderança. No departamento que você coopera, que você ajuda, exerça esse papel de liderança. Vambora! Vambora! É para a gente orar, vamos orar. É para a gente sair, vamos sair. É para evangelizar, vamos evangelizar. É para a gente entrar numa incursão. É para a gente cumprir uma missão. Vamos nessa. Isso é uma voz de liderança. Isso é um papel de liderança. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a você uma esperança e um futuro. Deus sabe que na mudança de planos de qualquer pessoa existem as incertezas. Mas se eu faço prevalecer a voz, eu tenho a convicção de que Ele tem uma esperança e um futuro. Eu vou de olhos fechados seguir nessa direção. Tem uma voz que me direciona. Tem um comando de Deus sobre a minha vida. Mesmo diante da mudança de planos. O que não significa dizer que eu não tenho que traçar metas, definir metas. Eu vou precisar fazer isso. E fica parecendo um discurso contraditório. Não, como é que eu vou definir uma meta se Deus já desenhou o que Ele quer para mim, não preciso fazer mais nada? Ah, é? O que Deus disse para Josué? Atravessa o Jordão, se levante, atravessa o Jordão. Se dependesse da mágica de Deus, Ele pegava todo mundo, fazia o povo levitar, fazia com que o povo saísse de um lugar para o outro, jogava o povo. Era assim? Não era. Foi assim? Não foi. Se levante, Josué. A meta o objetivo você sabe, o alvo você sabe, o propósito você sabe. Agora faz o que você tem que fazer. Não à toa o apóstolo Paulo fala no capítulo 3 de 1 Coríntios que nós somos cooperadores de Deus. Se nós somos cooperadores, nós somos os cúmplices na operação. O operador faz, o cooperador auxilia, ajuda, participa, interage. Nós somos cooperadores de Deus. Então levanta, Josué,
Levanta e vai agora. Vai e cumpre o propósito. Versículo 3, todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Veja que Deus está dizendo para Josué: Josué, eu tenho uma clareza do que eu quero, então agora defina as estratégias para você chegar onde eu quero que você chegue. Eu estou dando para você uma terra, está indo de tal lugar a tal lugar, é para ir daqui até ali. Agora determine como você vai fazer para chegar até lá. Alguém chega a algum lugar se não planejar? A Bíblia diz: alguém, porventura saindo à guerra, não sai para consultar conselheiros, para avaliar o seu potencial bélico e perceber se vale a pena ou não partir para a guerra naquele momento? A Bíblia diz: alguém, por exemplo, ou por acaso, construindo uma torre, não para fazer as contas do quanto vai precisar, do quanto vai gastar para construir? Isso é planejamento. Isso é pensamento estratégico a respeito do que tem que ser feito para chegar onde se quer chegar. Isso é meta. Caminho de um vencedor para um conquistador, para alguém que atinge alvos dentro do projeto de Deus. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Quem reconhece essa palavra no seu coração? Pronto, agora você levantou a mão, glória a Deus, aleluia. Aí você para pensar no seu coração. Eu tenho feito jus a isso. Alguém olha para mim e diz assim, você diz assim para a pessoa: você sabia que eu sou mais do que vencedor? A pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: eu sei? Ou ela vai dar risada? Ela vai... O que você acha que vai acontecer? Percebe por que muitas vezes a gente só fala da boca para fora? Eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor. E a gente não vive aquilo que a gente acha que a gente é. E talvez a gente esteja vivendo o romantismo de acreditar numa história que a gente até desconhece, até rejeita. Como é que a gente faz isso? Como é que as pessoas fazem isso? Não sendo mais que vencedor que ela declara que ela é. Vira motivo de chacota. Aliás, no nosso meio evangélico, o que mais acontece é chacota. Pior de tudo é quando quem está dentro do segmento faz chacota do que o mundo faz chacota. Aí a Bíblia diz que nós não devemos ser amigos do mundo, porque nos tornaremos... Ser inimigo de Deus é tudo que a gente não quer. E para um vencedor chegar onde tem que chegar, ele não vai poder ser inimigo de Deus. Para atingir os alvos que ele precisa, ele não vai precisar ser e não vai poder ser inimigo de Deus. Deus levanta Josué, libera sobre ele uma voz, determina sobre Josué um alvo a atingir, porque tem clareza daquilo que Deus quer que Josué faça. E diz para Josué: mude na sua vida o que você precisa mudar. Se você está debaixo da minha voz, faça o que eu disse que você tem que fazer. Isso é fácil entender. Porque quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. O que a gente precisa lutar contra é as flexibilidades. Eu vou dar um jeito. Percebe que a gente quer se relacionar com Deus como a gente se relaciona com as pessoas? Eu vou dar um jeitinho. Aí diz assim: olha, eu vou chegar 10 horas, mas chega 10h30 no encontro com a pessoa. Aí a pessoa faz isso. O culto é 10, a pessoa chega 10h30. A gente passa a viver um relacionamento com Deus, dizendo para Deus: Deus, se molde ao meu jeito de ser. O Senhor não me ama? Aliás, tem muita gente que diz assim: Deus é amor, Ele quer você de qualquer jeito. Ele quer você a qualquer custo, mesmo porque o maior custo foi pago na cruz, mas Ele não quer deixar você de qualquer jeito. Senão, qual seria a razão de ser de você entregar sua vida para Cristo se é para ser a mesma pessoa? Que sentido faria? Ele quer mudar você e fazer você entrar novamente no eixo natural e sobrenatural da transformação de um anônimo em um vencedor. Isso para mim é claro. Deus pega Josué e diz: vou colocar você no eixo
em que eu vou fazer de você agora um mais que vencedor. Eu vou fazer de você agora não mais o anônimo que você era, apenas vivendo, ou ainda que vivendo a direção de Deus através da vida de Moisés. Eu quero colocar uma responsabilidade, eu quero definir uma história de vida para você viver dentro desse eixo, que eu vou fazer você chegar onde você tem que chegar. Mas não vou conseguir fazer isso sozinho se você cruzar os braços. Não vou conseguir fazer isso sozinho se você continuar cruzando os braços. Aí a Bíblia fala no versículo 5, eu fecho essa mensagem, quando o Senhor diz assim: ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida. Assim como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. O que Deus fala para Josué é: faça o que você tem que fazer, e daquilo que você precisar, da minha parte você vai ter, mas se posicione. Essa é a trajetória de alguém que vive uma vida vitoriosa. A voz de Deus é a voz que soa, retina e que brada no meu coração. Entrego a minha vida para fazer a vontade de Deus. Tenho nele a clareza do que eu quero e eu preciso fazer. Eu desejo fazer e eu preciso fazer. E tudo aquilo que Deus vai requerer de mim é que eu tenha ânimo, vontade de fazer. Não vou fazer obrigado, não vou fazer exigido, eu vou fazer porque eu sei que isso diz respeito ao meu chamado, isso diz respeito à minha vida, isso diz respeito ao que Deus espera de mim, para a glória de Deus. E eu libero essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Que a sua vida seja uma vida pautada na vontade de Deus, na direção de Deus. Que o seu coração entenda e seja receptivo, ainda que há as mudanças de planos, ainda que isso mexa com aquilo que você julga ser o melhor para você, que você pensou ser interessante, era melhor ir por esse caminho, e Deus direciona um outro caminho. Eu libero sobre a sua vida essa palavra de coragem, de renovo, de vigor, de força, para que você saiba que Ele está dando a você aquilo que você precisa, aquilo que é necessário para você alcançar aquilo que Ele quer que você alcance, mas que só depende de uma decisão, e essa decisão vai ser sempre a sua.